paz do Senhor para os irmãos. Nessa tarde estou aqui no monte e eu quero nessa oportunidade falar sobre a palavra de Deus que está aqui em Romanos no capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 21. Quero nessa oportunidade aqui no monte falar-lhes sobre um assunto importante. Talvez as pessoas não falam muito sobre esse assunto, mas eu quero nessa tarde falar um pouco sobre esse assunto. Todo mundo sabe que a Bíblia diz que Deus criou o homem e deu-lhe o nome de Adão, certo? Então Adão, ele foi o primeiro homem que Deus criou. Muito bem, eu quero ler aqui a palavra de Deus e quero falar um pouco sobre, vou ler alguns versículos, outros não, mas vou citar os versículos e nessa oportunidade você vai ouvir falar um pouco sobre o segundo Adão, entendeu? Quero falar hoje sobre o segundo Adão. Glória a Deus. Então são uma palavra que ela é muito importante para nós. Romanos, no capítulo de número 5, do versículo 19 ao versículo 21, estarei lendo a palavra de Deus que está dizendo assim: existe um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então vejamos daqui para frente. Versículo 19 começa dizendo assim: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Muito bem, aqui está o versículo. Nós iremos tomar o versículo aqui, o 19, para o nosso comentário. Então, são 14 razões, talvez não vou conseguir falar todos, mas eu quero nessa oportunidade transmitir para vocês que vai ouvir a palavra de Deus, o contraste entre o primeiro e o segundo Adão. Por que primeiro e segundo Adão? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem. Então Adão foi criado por Deus, é o primeiro Adão. E por que o segundo Adão? Como o primeiro Adão falhou, pecou, então agora vem o segundo Adão, que é perfeito e sem pecado. Nós iremos começar a entender algo aqui. Não vou entrar na introdução por causa do tempo. Vamos começar aqui direto no nosso assunto. O contraste entre o primeiro e o segundo Adão. Vejamos, primeiro, glória a Jesus. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Veja isso. E o segundo, espírito verificante. Vendo aí? O primeiro homem, Adão, foi um homem natural. E o segundo Adão, espiritual. Muito bem, veja o que a Bíblia está dizendo sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão. Todos sabem que o homem foi criado por Deus. Se ele foi criado, então a Bíblia está dizendo aqui que Deus criou o homem alma vivente. Entendeu? Então o primeiro Adão, está dizendo aqui a palavra de Deus, o primeiro Adão, que é o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o segundo Adão, espírito verificante. O primeiro homem, Adão, foi um homem natural e o segundo espiritual. Ou seja, por que o primeiro Adão natural e o segundo espiritual? Ainda que o primeiro Adão, na criação, como diz a Bíblia, Deus fez Adão espiritual.
Mas aqui agora já está referindo depois da queda. Então, depois da queda, o homem que era espiritual, ele tornou, então, natural, carnal, e aí ele perdeu a essência espiritual. Por isso é que nós estamos vendo aqui um contraste entre o primeiro Adão, que é terreno, e o segundo Adão, que é do céu, é Senhor. Muito bem, então a Bíblia está dizendo aqui para nós que o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. E o segundo Adão, que ele veio para substituir o primeiro Adão, então veio o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão caiu. E o segundo Adão veio para substituir, porque como o primeiro Adão caiu, então Deus deu a oportunidade para os seres humanos que o segundo Adão restaurasse a queda, entende? Então é isso que aqui a Bíblia está dizendo para nós. Muito bem, vejamos. Eu disse que não vou ler todos os versículos por causa do tempo. Glória a Deus. Mas vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 46. Vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia. Vamos lá, está escrito assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Veja isso. Por que a Bíblia está falando isso para nós aqui? Porque primeiro, está dizendo assim, primeiro não foi o espiritual, para depois o natural? Sim, é aquilo que eu comecei dizendo. Adão, ele foi feito espiritual, mas pelo processo da queda, agora Adão, ele passou a ser natural. Então o primeiro Adão, que foi feito espiritual, ele se tornou natural, porque ele perdeu a essência, o elo da fidelidade foi quebrado, e Adão foi expulso do jardim do Éden por causa da queda, por causa do pecado. Então o primeiro homem Adão, ele pecou, ele falhou. E agora vem o segundo Adão, que é o espiritual. Por que o espiritual? Porque Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é aquele que veio como sendo o segundo Adão. Por que razão? Porque o primeiro Adão falhou e o segundo Adão não falhou. Ele veio para substituir o primeiro Adão. Por que substituir? Porque desde que Adão pecou, então precisava de alguém sem pecado para que o homem pudesse ser liberto do pecado. Então só Jesus poderia fazer isso. E isso que aconteceu diante dos olhos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vejamos. Então a Bíblia está dizendo aí que primeiro é o espiritual, depois o natural. É aquilo que a Bíblia está dizendo, mas eu estou explicando para que você entenda que como o homem pecou, o primeiro homem chamado Adão pecou, então é necessário que ele se tornasse natural, porque ele deixou de ser espiritual. Agora, se ele não é mais espiritual, ele é natural, carnal, simplesmente. Então, necessário é que viesse o Adão, segundo Adão, que é do céu, para que fosse perdoado o pecado das pessoas. Vamos lá. Segundo, o primeiro Adão foi formado da terra, por isso é terreno. E o segundo Adão do céu, por isso é celestial. Entende isso? Veja bem, o primeiro Adão, ele é da terra. O primeiro Adão, ele é terreno. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o segundo Adão, ele é espiritual. Ou seja, ele é do céu, é o Senhor. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? O primeiro Adão foi formado da terra, por isso é terreno. Se foi formado da terra, então ele é terreno, lógico. E o segundo Adão é do céu, por isso é celestial. Glória a Deus. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então é isso aí que a palavra de Deus está nos falando. Muito bem, vejamos. Olha lá. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, o primeiro Adão foi desobediente e o segundo Adão foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que a Bíblia está nos dizendo aí. Vejam que existe um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. A Bíblia está dizendo para nós com toda clareza: pela desobediência do primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores.
pela obediência do segundo Adão, muitos se tornaram justos. Vejam o que a Bíblia está dizendo. Então, olha aí o que a palavra de Deus está dizendo para nós. O primeiro Adão foi desobediente, segundo Adão foi obediente. Olha aí, até a morte e morte de cruz. Vejam. Então vamos ver aqui um versículo da palavra de Deus, aqui em Filipenses. Vamos lá, Filipenses. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus, para nós entender algo. Porque a Bíblia está dizendo que o homem, primeiro Adão, ele desobedeceu. E o segundo Adão foi fiel. Então, vamos ver. Vamos ver se eu estou no lugar certo. Vamos lá. Filipenses capítulo 2 e o versículo 8. Está dizendo assim, veja isso, que a Bíblia diz, ó. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja aí o que a Bíblia está falando com respeito ao segundo Adão. O segundo Adão, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, porque o primeiro Adão trouxe o pecado e o segundo Adão trouxe então a vida. Veja o que eu vou ler agora. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 26 está dizendo assim, ó. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual, está dizendo aqui no 46. Aí o 47 diz assim, ó, o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é o Senhor do céu. Olha aí o que a palavra de Deus, ela está nos revelando aqui agora. Por quê? Porque está dizendo a palavra de Deus que pela desobediência do primeiro Adão, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência do segundo Adão, que é Cristo, Jesus foi morto na cruz. Foi a morte cruel, uma morte, uma penalidade terrível, a qual Jesus passou para que o homem pudesse se salvar. Pela desobediência do primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência do segundo Adão, muitos se tornaram justos. Está vendo aí? Então, pela obediência de um, pelo que um desobedeceu, então todos se fizeram pecadores. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Agora, a Bíblia está dizendo aqui também que por um só, Jesus, que é o segundo Adão, muitos foram feitos justos. O que é justo? Ele foi justificado do seu pecado quando se entrega para Jesus. Ó, o primeiro, veja bem, ó, por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo e todos os homens se tornaram pecadores. Por isso, o segundo Adão entrou a expiação no mundo, ou seja, o perdão do pecado. E todos os homens que crê se tornarão justos e serão perdoados. Olha aí, Romanos, vamos aqui ver um versículo aqui, Romanos capítulo de número, glória a Jesus, Romanos 5, versículo 12. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Em Romanos 5 e o versículo de número 12, olha lá o que a Bíblia revela para nós. Porquanto, como por um entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vejam que a Bíblia está dizendo, o primeiro Adão, ele desobedeceu a voz de Deus, por isso entrou o pecado no mundo. E o segundo Adão, por sua fidelidade, porque não havia outra forma de salvação, então o segundo Adão agora entrou, então a justificação para o pecador
quando ouve a palavra de Deus e se arrepende. É isso que a Bíblia está dizendo. Entende o que ouve? A Bíblia está dizendo. Muito bem, vamos continuar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Veja bem. Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Pelo segundo Adão, a vida entrou no mundo e todos que nele crer já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Entende o que a Bíblia está dizendo? Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo. E pelo segundo Adão, a Bíblia está dizendo que entrou a vida. Vamos então ver esse versículo aqui. Vamos ver o que esse versículo está falando para nós sobre essa importância. Adão caiu, Adão pecou, mas a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que Jesus Cristo, que ele é o segundo Adão, a Bíblia está dizendo que ele, através dele, trouxe para os homens a solução do pecado. Ou seja, o homem pode ser perdoado por Jesus. Parece que é o 4:24. Vamos ver aqui. João. Glória a Deus. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto em questão do perdão do homem? Olha lá, João capítulo 4, versículo 24, o Evangelho de João 4 e o versículo 24, está escrito assim: e disse, em verdade eu vos digo que nenhum profeta, não é esse versículo, não é esse versículo, 24, vamos achar, eu viajei fora do assunto aqui, e agora eu tenho que achar ele para que mostrar para vocês. Vamos lá. Evangelho de João. Estou no livro errado, não pode ler mesmo, né? Glória a Deus. Então aí, o nosso tema é esse. Que Jesus, ele é o segundo Adão. E ele trouxe a solução para que o homem pudesse ser perdoado. Veja bem, vamos lá, o versículo que nós estamos procurando é esse. É no capítulo de número 5, o versículo 24, está escrito assim: na verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o primeiro Adão, ele trouxe a decepção, ele trouxe o pecado, ele trouxe a morte. Mas Jesus Cristo, agora o segundo Adão, ele trouxe a vida. E ele trouxe então a vida eterna. É o que a Bíblia está nos revelando aqui. Entendeu? Ele trouxe a vida eterna está no segundo Adão, Jesus Cristo, aquele que veio para perdoar o homem do seu pecado. Então o primeiro Adão trouxe o pecado e o segundo Adão trouxe a vida eterna. O primeiro Adão fracassou na tentação e foi vencido pelo diabo. Veja isso. Gênesis capítulo 3 está lá registrado em Gênesis capítulo 3 a tentação de Eva e a queda do homem. O segundo Adão triunfou na tentação e venceu o diabo. Olha, veja isso. Existe um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? O primeiro Adão falhou. Está vendo? Logo na primeira tentação. Ou seja, na primeira tentação que Adão foi tentado, ele falhou, ele pecou. Veja bem, então é o que a Bíblia está dizendo. E se tornou pecador. Adão, que era santo, era um homem feito perfeito para adorar a Deus, pecou. Então, a primeira tentação ele pecou. Porque na verdade quem foi tentado foi Adão.
foi Eva, quer dizer, melhor dizendo, quem primeiro foi tentado foi Eva. Eva foi tentada, se rendeu ao pecado e Adão pecou com ela. Mas a Bíblia aponta para o homem, porque o homem é o cabeça, o homem é o líder, a Bíblia fala que o homem é o coroa da criação, por isso Deus imputou para Adão. Tá vendo aí, ó? E o segundo Adão foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Veja isso. Olha lá, o primeiro Adão falhou logo na primeira tentação e se tornou o primeiro pecador. O segundo Adão foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Ou seja, Adão, quando Eva apresentou o fruto da ciência para Adão, a Bíblia está dizendo que Adão comeu do fruto proibido, chamado fruto da ciência, que era o fruto do teste. Então, ele foi tentado, ele não resistiu à tentação, ele caiu. Adão caiu na primeira tentação. Ou seja, quando ele ouviu Eva dizer para ele, come do fruto, talvez, a Bíblia não revela assim, mas talvez ela pode dizer, olha que fruto saboroso, que fruto gostoso, olha que fruto delicioso, experimente. E Adão comeu com ela, disse a Bíblia. Então, por Adão entrou o pecado, mas por Cristo entra a salvação. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Porque Adão pecou. Primeiro homem, Adão pecou. O segundo Adão, Jesus Cristo, nunca pecou. Por isso é que nós temos o resgate da nossa alma por Jesus, que ele nunca pecou. Ok? É o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Vamos lá. O primeiro Adão após ter caído, se escondeu de Deus, porque se convenceu que tinha pecado. Veja isso. O primeiro Adão se escondeu de Deus, porque se convenceu, claro que tinha que se convencer, que ele tinha pecado, que ele tinha errado. Então o que aconteceu? Disse a Bíblia que Adão escondeu entre as árvores do jardim. Adão se escondeu atrás das árvores do jardim, porque ele pecou contra Deus. Entende o que houve? É o que a Bíblia está dizendo. Veja isso. É o que a Bíblia está revelando para nós. Muito bem. Então, veja o que está dizendo a palavra de Deus. Ó. O segundo Adão se apresentou publicamente e afirmou: quem é que me acuse de pecado? Veja bem, o primeiro Adão pecou e escondeu de Deus. Eu entrei aqui no meio da árvore e pegou formiga na minha Bíblia. E o segundo Adão, que é Jesus, sem pecado agora, ele se apresenta em público. Porque Jesus nunca pecou. Adão escondeu entre as árvores do jardim porque ele havia pecado. Jesus se apresentou para trazer para nós a liberdade porque ele nunca pecou. Veja que existe um contraste entre os dois. Veja isso, ó. O primeiro Adão viveu 930 anos e morreu. E o segundo Adão viveu 33 anos, que é aproximadamente o tempo que Jesus viveu, aproximadamente 33 anos, e morreu. Porém, ao terceiro dia, ressuscitou para nunca mais morrer. Veja isso. Tem alguns versículos que eu não vou ler, você vai ler depois. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e 4. Ó, o primeiro Adão é criatura, o segundo Adão é o Criador. Veja isso, esse eu vou ler. Essa palavra eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. João, capítulo 1, de 1 a 3. Vamos lá conferir o que a Bíblia está dizendo aqui concernente a este assunto. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Está escrito assim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Veja isso, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Vejam o que a Bíblia está dizendo sobre o nosso mestre, sobre Jesus. Enquanto que Adão, a Bíblia está dizendo, Adão, foi feito alma vivente, foi feito criatura, Deus o criou. Eu tenho um vídeo da internet que eu falei um pouco sobre esse assunto, criado à imagem de Deus. Então, o primeiro homem, Adão, ele é criatura, porque ele foi criado. O que significa criatura? Criatura é aquele que foi criado. Deus criou, então ele é criatura de Deus. Porque eu já disse em outro vídeo que Adão, quando ele foi criado, disse a Bíblia que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, então ele perdeu a essência. Então agora a Bíblia nos diz que o homem é só criatura de Deus, porque Deus quem gera, Deus permite o homem ser gerado, Deus quem permite que o homem nasça, então é criatura. Agora, para o homem se tornar imagem e semelhança de Deus, é necessário que ele entre pelo processo espiritual, passando por Jesus. Aí ele vai receber a imagem e semelhança. Entende o que houve? É o que a Bíblia está dizendo. Muito bem. Então a Bíblia está dizendo que o primeiro homem, Adão, foi criado, é criatura. E o segundo Adão é o Criador. Ou seja, Jesus, ele é o Criador. Veja bem, o primeiro Adão voltou ao pó porque do pó foi tomado. E o segundo Adão voltou ao céu porque de lá havia descido. Oh, glória a Deus! Está em João capítulo de número 6, versículo 62. Também está em João capítulo 17, versículo 4 e 5. Vamos lá. O primeiro Adão foi formado da terra e o segundo Adão foi gerado do Pai. João capítulo 1 e o versículo 18. Existem alguns versículos que eu não vou ler porque eu tenho que ganhar tempo aqui, pessoal. Entende? Vamos lá. O primeiro Adão recebeu o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra e sobre o solo da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30. O segundo Adão recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo de número 28 e 18. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. Olha isso, o primeiro Adão foi expulso do paraíso, o segundo Adão ofereceu o paraíso ao ladrão arrependido da cruz. Meu Deus, Lucas capítulo de número 23, o versículo 43. O primeiro Adão foi proibido de alimentar da árvore da vida. Eita Jesus! Que se encontra no paraíso de Deus. Gênesis capítulo 3, o versículo 24. Segundo Adão prometeu alimentar os vencedores com a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Veja isso. Olha, o primeiro Adão, ele foi proibido de comer da árvore da vida. Por que a árvore da vida não era para comer? Deixa eu explicar para você algo. Porque segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 22, a Bíblia diz que Deus criou o homem para viver, não para morrer, segundo a expressão bíblica. Quem tem interpretação vai ouvir e vai entender. Mas o que acontece? A árvore da vida, ela era uma árvore no meio do jardim do Éden, quanto também a árvore da ciência. E o que acontece? A árvore da ciência, Deus diz que ela não comesse e não tocasse para que não morresse. Foi o que aconteceu, tocaram e morreram. Então, a árvore da vida, ela era um teste da fidelidade de Adão e Eva. E a árvore da vida já está dizendo o que a árvore é. A árvore da vida era para que o homem não envelhecesse e não morresse. Por isso ele não comia da árvore da vida, porque a árvore da vida, ela era para que o homem não envelhecesse e não morresse. A árvore da vida. Portanto, disse a Bíblia que agora, na eternidade, ela está lá. Glória a Deus. Então, a Bíblia está dizendo que Adão foi proibido de comer da árvore da vida. Isso é a Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, o segundo Adão,
ele ofereceu e oferece da árvore da vida para os vencedores, para os que vencer. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 está escrito assim: ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Maravilha! Então, olha aí, o primeiro Adão foi proibido de comer da árvore da vida, porque é o que sustentava a vida, já estava para sustentá-lo. Mas o segundo Adão oferece da árvore da vida para os que vencer. Glória a Deus. Vejam, está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, aos Gálatas 3, 13 e 14 e 29. Vamos lá. Por meio da ofensa do primeiro Adão, veio o juízo sobre todos os homens. Veja isso, Romanos 5, 18. Por meio de um só ato de justiça, o segundo Adão, veio a graça, está vendo aí? Sobre todos os homens. Meu Deus, olha isso. Vamos conferir esse versículo para nós ver o que está falando aqui. Glória a Deus. Vamos ver o que está falando nesse versículo aqui. Glória a Jesus. Vamos lá. 5:18. Vamos ver. Olha aí, ó. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por meio só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Que coisa linda! Entende o que está ouvindo? Olha o que a Bíblia está dizendo. Assim, por Adão, o primeiro homem, veio o pecado, veio a condenação, mas por meio de um ato de justiça, que é o segundo Adão, Jesus, então a Bíblia está dizendo que veio a justificação para a vida eterna. Entende o que a Bíblia está dizendo? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Veja aí o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? É isso aí que a Bíblia está dizendo. Veja bem, para nós terminar, já estamos terminando esse vídeo. Por meio de ofensa do primeiro Adão, veio o juízo sobre todos os homens. Por meio de um só ato de justiça do segundo Adão, veio a justificação dos homens. Olha aí. Então, enquanto Adão trouxe a condenação, Jesus trouxe a salvação. Veja que é um contraste. Enquanto Adão, ele estava trazendo a morte, Jesus está trazendo a vida. Vamos para a nossa conclusão sobre o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Veja bem, Jesus Cristo é o segundo Adão. Veio restaurar todas as coisas que se perderam por causa do fracasso do primeiro Adão. Veja isso. Jesus Cristo, veja aí que está na Bíblia, o Jesus Cristo é o segundo Adão. Está vendo aí? Jesus Cristo é o segundo Adão. Agora vamos lá. Jesus Cristo é a última e exclusiva chance para que o homem se remide do seu pecado. Fora dele não há salvação para o homem. Ele é mais perfeita raiz que brotou no tronco da humanidade para redimi-los. Está vendo aí? Adão, ele trouxe toda a consequência. E Jesus, ele trouxe para o homem que caiu na consequência do pecado. Jesus trouxe a libertação da vida para a vida eterna. Então essa é a palavra de Deus para nós essa tarde.
a respeito do contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão nunca falhou, nunca pecou. O primeiro Adão, ele trouxe para a humanidade uma decepção terrível, enquanto que o primeiro Adão trouxe para a humanidade aqueles que ouvem a sua palavra e recebem a crer e passa dando novidade de vida. Ele trouxe a paz, a alegria, entendeu? Então existe o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Enquanto que o segundo Adão trouxe decepção, o segundo Adão traz a alegria, ok? Fica aí essa palavra para você. A palavra de Deus, ela é o remédio para as nossas feridas. A palavra de Deus, ela é para nós aquele remédio que todos os homens precisam ser curado. A cura da alma, aonde o homem precisa entender que Jesus é o seu Senhor, ok? Então fica aí essa palavra, que Deus o abençoe, você que vai ouvir esse vídeo, no nome de Jesus. Obrigado e até o próximo vídeo.